que eu compreendi, João? Que inclusive eu tô ensinando o pessoal no desafio que eu tô rodando agora, né? E, cara, depois eu comento um pouco mais do desafio, porque eu ainda nem fiz o pitch é semana que vem, né? E já tá todo pago ali, com algumas estratégias no meio do caminho, recorrências. Pô, que massa E isso. mesmo se não fosse recorrência, já tava pago o tráfego, mas também investi nem 10 conto, né? Sim. Então foi teste. Aham. Mas, tipo assim, tá dando... Nossa, eu tive vários insights, vou te falar pra você usar. Pô, legal. Mas, ó, o que eu tenho rodado ali? Primeiro, o desafio. Primeira coisa que eu compreendi. Agora eu vou falar por uns 10 minutos, João, mas vai valer a pena. Fica à vontade, então, manda bala aí. Primeira coisa que eu compreendi, João, que foi algo que me mudou muito. O desafio que eu tô rodando chama Empresário com Propósito. Então, a primeira coisa que eu compreendi na minha vida, desde que eu me converti, tô cristão, hoje as minhas missões de vida, cara, se não entra nisso, eu não faço parte. Então, por exemplo, os 3 tópicos que eu mexo é empreendedorismo, educação. Eu fui professor há anos, dou 135 lives, porque eu gosto. Eu gosto de estar falando aqui. Acho que dá pra ver, né, gente? Eu falo até animado. E a parte de religião cristão. Não é à toa que a gente lançou, por exemplo, um desafio da Bíblia em um ano, que tem... Cara, tá dando 6 mil pessoas por mês entrando, gratuito, lendo a Bíblia. Então, quando eu tô nesses 3 pontos, eu me sinto bem, me sinto vivo. E o que eu entendi? Ao longo desse tempo, todas as vezes que eu tentei criar projetos só pelo dinheiro, eu, primeiro, podia dar bom temporariamente. Mas, primeiro, eu não me sentia realizado, era só pelo dinheiro, era trabalhando pelo dinheiro. E segundo, eu perdi a motivação ao longo do tempo. Agora, quando você trabalha com algo que faz parte do seu propósito, da sua missão, e você alia isso a empreender e ganhar dinheiro, cara, te dá ânimo de acordar cedo, te dá ânimo de trabalhar, te dá ânimo de contar para as pessoas o que você está fazendo. É muito diferente. Então, o desafio que eu lancei lá, o Empresário com Propósito, é essa ideia. O que eu quero provar para as pessoas e tenho mostrado? Cara, o enriquecimento é uma consequência de você encontrar uma dor e servir as pessoas naquilo com um bom produto. Eu sou contra a galera que tenta ganhar dinheiro a qualquer custo, saca? Foi a minha época por exemplo, quando eu comecei a ser afiliado, né? A pergunta que eu fazia estava errado. Eu virava para os outros afiliados e falava assim, mano, o que tá dando ROI aí? Eu, Fernando Brazão, não acho que esse seja o caminho. Saca? Porque ali eu tava trabalhando pelo dinheiro e ponto final. Saca? Sim. Tipo assim, ele vira um senhor seu. Sabe? Você quase, nossa, ó, dinheiro. Não, cara. Você tem que pensar em coisas. Cara, o que faz parte do meu propósito aqui? Como que eu poderia criar uma empresa próspera que eu vou estar servindo pessoas, ajudando essas pessoas e com isso eu vou enriquecer? Aí é negócio. Aí não é renda extra. E aí, porque senão se torna uma renda extra. Sim. E você não cria algo, sabe, de décadas. De pelo menos anos, 5 anos. Entende? E aí, nesse desafio, eu mostrei para as pessoas uma coisa que eu compreendi com clareza ao longo desse tempo, que é o seguinte. Vou até fazer uma comparação para você entender, uma analogia que eu fiz lá também. Somos de exatas, né? Dei aula de matemática nesse meio tempo aí, por muitos anos, porque eu não quis seguir na engenharia, não fazia parte, não me sentia bem. Eu acordava xingando, cara. Eu sou um cara feliz. Eu lembro, eu trabalhava numa indústria excelente e tal. Cargill, posso até falar o nome, porque só tenho gratidão por ali, mas eu não tava feliz. Eu acordava, cara, 6 da manhã ali, porque eu ia entrar às 7, xingando. Cara, imagina eu fazendo isso por décadas. Não. Aí, nesse meio tempo, eu saí de lá e dava minhas aulas particulares de matemática pra me manter, né? Enquanto eu tentava ali o meu sonho de empreender. E aí, rolou uma oportunidade de eu dar aula numa escola, eu gostei demais, o pessoal gostou demais. Aí pronto, eu virei professor mesmo. E aí eu tinha tempo de empreender à noite, madrugada, era o que dava. E ia fazendo, né? E olha que engraçado, né? Na época que eu fui professor de matemática, tinha uma matéria lá que a gente falava sobre geometria espacial e tal, e a gente vinha pro plano. Eu vou falar disso para chegar onde eu acho que todo mundo deve focar. Então presta atenção que isso vai mudar umas chavinhas na sua mente também. Como que você determina um plano? Se você pegar 2 pontos que não estão, vou falar em palavras fáceis, um em cima do outro, aqui você tem uma reta que passa por eles. Então é assim que você determina uma reta. Agora um plano, você vai precisar de um terceiro ponto que não seja, por definição, colinear. Por quê? Se você tiver os 3 pontos assim, vai determinar uma reta. Agora, reta. tira eles e tenha 3 pontos assim. Por aqui passa um único plano. E aí, olha que engraçado o que acontece. Quando você tem um plano, será que dá para enxergar isso aqui, a mesa, lá no podcast? Dá. Eu acredito que dá, né? Quando você tem a mesa aqui,
Por aqui não tá passando um plano? Sim, sim. Aqui, você concorda comigo? Imagina, ó, ponto, né? Então, você consegue ter estabilidade só com 2 pontos? No máximo, se você tiver em movimento ou algo do tipo, né? Tipo, pensar numa bicicleta ou algo. Agora, com 3 pontos, é o momento que você consegue ter a estabilidade. Uhum. Você determinou um plano, e aí você tem estabilidade mesmo estática aqui. E eu faço essa analogia porque eu consigo ver esse mesmo formato no negócio digital. Que é o seguinte, é onde eu vejo que as pessoas mais erram na escala. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de escalar negócios e não renda extra? Porque vários, desculpa para você que está assistindo, talvez está até ganhando dinheiro. Não tem problema, mas talvez o que você está fazendo é uma renda extra. Não é um negócio que você vai ter equity, valuation ou que vai durar 5 anos. A maioria das pessoas são assim. A maioria. A enorme maioria. 95% eu diria, do digital. Mas é um processo de transição. E talvez essa mensagem vai te ajudar a criar um negócio mesmo sólido. E o que eu percebi que era o seguinte, o cara tinha 1 ou 2 pontos no máximo, desses 3, desse tripé que eu vou te falar, e aí não tinha estabilidade. Aí é aquele cara que vira pro grupo e fala assim, galera, como que tá o CPM aí hoje? Aumentou? Tive que pausar as campanhas. O cara fica ali, nas vírgulas da vírgula, para achar um ROI imediato. Ele não tem um sistema que funcione. O ROI dele fica ali, sabe, penando ali para dar ROI. E o que seria esse sistema que eu compreendi? Vai explodir sua mente quando você for entendendo isso a fundo. Vamos lá, técnica de professor. O que eu entendi para ensinar que todo mundo compreende? Eu uso a seguinte técnica. Eu falo sobre a floresta, depois eu falo sobre cada árvore e depois eu falo sobre a floresta de novo. Então, ó, eu vou te dar a visão geral, depois eu vou nas minúcias e depois eu vou fazer uma revisão, que aí vai repetindo e todo mundo vai compreender, tá? Vamos falar sobre a floresta, o big picture primeiro, a visão geral. O sistema que realmente dá estabilidade para você escalar é o ERL. O que é esse sistema ERL? O E significa os funis de entrada. O que esses funis de entrada fazem? Esses funis de entrada fazem, número 1, as pessoas saberem que você existe. Número 2, as pessoas conhecerem você ali, te dar autoridade, gostarem, gerar confiança, né? Número 3, te dá volume e escala. Essa é a parte mais importante. É como se os funis de entrada fossem uma torneira. Você abre, ele te dá vazão pro seu sistema. Daqui a pouco você vai entender os outros pilares. Então, ele que faz pessoas chegarem aos montes. E o ideal ainda dos Zs ali é que você consiga converter essa pessoa o mais rápido possível. Por quê? A primeira compra é a mais difícil. É igual, João, você tá namorando, né? Sim. Qual beijo foi mais difícil de você dar nela? O primeiro ou o 10º? Ah, sem dúvida alguma foi o primeiro, a não ser que o 10º tenha vindo antes de uma briga. Ótima análise. Então, o primeiro é o momento que você tá conhecendo a pessoa, gerando confiança, né? Sim. E aí, o primeiro beijo é igual a primeira venda. Por isso que quando a gente vê a escada de valor, você sempre tenta colocar as pessoas para entrar ou no grátis ou no baratinho. A gente chama muitas vezes de tripwire. Por quê? Porque, cara, o peso na responsa dele de tomar uma decisão é menor. Se for grátis, é só uma troca de tempo. Se for barato, é uma troca por uma mixaria, um negócio de R$19, por exemplo. É diferente de eu chegar pro cara e oferecer minha consultoria trimestral de 25 mil. Imagina, suba aqui, ô galera. Seguinte, eu tenho uma consultoria que eu tenho certeza que seu negócio vai prosperar. 25 mil, tá aqui o Pix. Não é assim que funciona o relacionamento. Mesma coisa se você tivesse chegado pra sua namorada lá no primeiro encontro, você viu ela e falou assim, cara, eu sei que é você. Ajoelhasse. Cara, não é assim, calma, né? Não, mas acho que a Larissa aceitaria, né, amor? Se ela soubesse que era você, né? É um teste, depois você pergunta a ela, tá? E aí, olha que engraçado. Então, os funis E de entrada, eles têm esse papel. Aonde que tá o grande erro da galera? Presta atenção. A maioria da galera usa os funis de E de entrada como se fosse os de L que eu vou chegar, que é o de lucro. Os funis de entrada são para te dar vazão. Muitas pessoas te conhecerem, muitas pessoas comprarem um produtinho barato seu, muitas pessoas, cara, simplesmente saberem o que você tem para oferecer, vir em volume. Então, é a parte da escala. Esse E também poderia ser chamado de escala ali, né? É um E de entrada, mas ele também trabalha a escala.
E aí, quando você confunde E com L, com os de lucro, você fica aqui, ó, tendo que ter lucro aqui, você não escala. Você fica contando, nossa, o CPM aumentou. Sabe aquele jogo de contar centavos no CPA e aí reduzir a escala? Não é esse o jogo. Então, primeiro tópico. E, funis de entrada. Depois a gente pode ir a fundo sobre alguns exemplos, mas eu quero te dar o big picture primeiro. Agora, vamos para o R. O que é? O sistema é ERL. O que é o R? Os funis de relacionamento. Então, não adianta nada. Tá chegando muitas pessoas aqui, elas estão te conhecendo. É aquele famoso, se você não é visto, não é lembrado. No digital, isso é mais forte ainda. Quantas pessoas aparecem no seu story por dia, etc, saca? Imagina uma estufa. O que é o objetivo de uma estufa? Manter o cara aquecido, salgado aquecido, né? Sim. Você precisa, para ter os funis de lucro, que é o próximo ponto que eu vou chegar, você vai ter um lançamento, um desafio, um webinário. Se esse cara estiver na estufa, quentinho, a chance dele comprar o seu produto, que é realmente para pôr dinheiro no bolso, lucro, é muito maior. Então, aqui, o que os funis de relacionamento fazem? Eles fazem só duas coisas. Eles são uma estufa, ou seja, mantém o cara quente, e eles distribuem os conteúdos. Então, lembra quando eu te perguntei como que vocês estão lançando os podcasts? Uhum. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Eu acho que tá faltando aí um canal de distribuição. Mas sem um funil dúvida. de relacionamento. E Mas eu vou te sem dar dúvida. algumas dicas disso quando a gente entrar a fundo, tá? Então, ó, vamos recapitular. Vazão, funis de entrada, galera te conhecer, galera começar a confiar em você, comprar um produto baratinho seu, porque primeiro beijo é o mais difícil, primeira compra é a mais difícil. Faz esse cara entrar. E quando ele compra, é muito diferente dele baixar um e-book. Ele consome. Tem muito mais chance dele consumir. Vamos mudar a frase, né? Porque Tem mais chance. tem mais chance. Aí, beleza, esse é o E. O R, ele é uma estufa, ele mantém o cara quentinho a todo momento ali e ele distribui os conteúdos. Já já a gente vai chegar quais são esses funis. E finalmente vem o L. É óbvio que o L é funil de lucro. Mas olha que interessante. Por que ele é funil de lucro e não de receita alta? Porque quando você pensa em funis ali de monetização, muita gente fala, etc., você pensa nas coisas um pouquinho mais caras, high ticket, recorrência, etc. A grande sacada do L é você não gastar com tráfego ou gastar o mínimo possível. Então, se você fez bem os demais, ali é onde você vende. Por exemplo, olha que engraçado, tem um player, não vou falar o nome, talvez ele não goste por questão de posicionamento, etc. Mas ele comprou o meu entrada irresistível, R$19. No dia seguinte, ele consumiu, gostou, confiou, já tinha ouvido falar de mim, ele subiu pro Master, Nossa, que custa 18 mil por ano. Saca? Cara, olha isso. caramba. Que loucura. Quanto que eu bem alto, gastei pra trazer ele pra cá? Nada. Na verdade, a galera do Master, a maioria eu não gasto nada. Por quê? Porque as pessoas estão me conhecendo, as minhas lives estão mantendo eles aquecidos e alguns funis ali que eu vou te falar. E aí, o pessoal vem pro lucro, que é a minha consultoria de 25, que é Make Funnels, Marketing Brasil, tudo isso também é lucro. Por quê? Eu já gastei com tráfego lá atrás. Cara, tá dando tantas ideias, mano. Acho que o Beto vai explodir. Vai explodir, você vai ver. Gostei Hoje você tá desse ganhando. negócio das lives aí, cara. Interessante. Acho que você vai ter que me devolver o relógio ali e me pagar mais uns 20 mil ainda. Cara, o relógio é meu. Relógio é Eu te seu. pago 25 mil daí, mas o relógio vai ficar. 25 mil no relógio? Então tá bom. Então, vamos lá. Vamos entrar agora em mais detalhes. Então, ó, você conseguiu compreender que aí você vai ter estabilidade? O que é o erro da galera? A galera quer vender um produto de 197, por exemplo, e o único ali, no máximo um upsell, um order bump. E aí esse cara tá usando um funil, por exemplo, vamos colocar um de 97. O cara tá usando um funil de entrada como se fosse funil de lucro. Sim. E olha o que é o mais engraçado. Ele ainda faz um PLR que não tem nem rosto. Aí sem rosto você tem relacionamento? Não tem também, Pronto. Ele quer ter estabilidade com um pezinho na cadeira. Mas, ô Brazão, deixa eu fazer uma pergunta sobre isso, tá? Ah. Tem muita gente que faz esse negócio aí, tá? Só do... Que não usa as técnicas do funil aí que tu falou. De, cara, entrada, relacionamento, lucratividade. O cara, ele tem resultado, porque eu acho que o mercado brasileiro, ele permite isso ainda, tá? Sofisticação baixa. Aí, enfim, tem muita gente que faz isso, o cara ganha uma grana. Daí, eu tenho duas perguntas. Primeiro, na minha opinião,
Eu acho que, cara, se a pessoa tá começando, pode ser um caminho viável, que é mais mas fácil. Aí não é um caminho de negócio, é um não caminho é de renda extra. Entendeu? Aí não tem problema nenhum, é uma escolha. Mas quando que a gente pode... Quando que tu acha que vale a pena esse cara fazer essa transição? Pra ele, cara, vou criar um negócio mesmo, tá? Um negócio sólido. Como que tu vê esse pulo aí? A minha opinião é que o cara vai começar com os funis E de entrada, só que ele já sabe que ele vai ter as próximas etapas de RL. Já tem que começar. Então aí ele já começa sem fechar algumas portas. Por exemplo, ele não vai rodar um PLR com a promessa absurda que não tem rosto nenhum, porque aí não tem relacionamento e não vai ter depois pra oferecer mais nada pro cara. Entendi. Entende a lógica? Sim. Aí talvez ele crie uma escola. Por exemplo, ao invés de rodar um PLR de emagrecimento, ele cria uma plataforma de emagrecimento e contrata a hora de um professor baratinho. Entendi. Ou ele é o professor. Aí já cria relacionamento. Ele pode ter os grupos no WhatsApp, o povo no e-mail, sendo nutrido. Entende? Entendi. Quando você pode começar do jeito que tá começando, mas quando você tem a consciência dos próximos degraus, fica mais claro o que você pode e não pode fazer pro seu negócio. Sem dúvida. Tem meio que um mapa do futuro do teu negócio. Tem um mapa do próximo negócio. Saquei, entendi. Maravilha. Uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final, você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Puff. Você vai agora aqui embaixo na descrição, tá, do vídeo ali no YouTube, e lá tem o link para a live completa. Então você vai fazer isso agora e vai lá assistir.